Olá, você acompanha comigo agora no programa Mais Saúde. Mesmo com mais de 400 mil doses de vacinas aplicadas, milhares de pessoas ainda não completaram o esquema de imunização, o que vem preocupando autoridades de saúde no estado. No quadro Vacina Sim, veja os locais dos postos de saúde para a aplicação da vacina contra a gripe. Propostas para fortalecer a formação médica no Maranhão são discutidas pela Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. No quadro Fala Doutor desta semana, vamos falar sobre os cuidados com a corrida de rua. Proposta apresentada na Assembleia Legislativa prevê campanhas educativas e atendimento especializado para combater o uso do cigarro eletrônico. E mais, projeto Enfermeiros do Riso transforma o ambiente hospitalar e contribui para a recuperação de crianças em tratamento. No estúdio, você acompanha uma entrevista com o médico gastroenterologista Valbert Alves. Ele vai falar sobre a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado das doenças inflamatórias intestinais, como a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Eu sou Ismael Gama e o programa Mais Saúde está no ar. A cobertura vacinal no Maranhão avançou, mas os números ainda preocupam as autoridades de saúde. Mesmo com mais de 400 mil doses aplicadas, milhares de pessoas ainda não completaram o esquema de imunização. A reportagem mostra por que abandonar a segunda dose e os reforços pode comprometer a proteção coletiva. O Maranhão registra avanços na cobertura vacinal, mas o alerta permanece. Parte da população ainda não completou o esquema de imunização. A maior preocupação é com o abandono da segunda dose e dos reforços, etapas fundamentais para garantir a proteção completa contra doenças. Então precisamos avançar nessas articulações. Temos municípios, principalmente da macro-região sul, com seus destaques nos avanços de suas estratégias e, é claro, em seus resultados que são nas coberturas vacinais. Então é importante a gente focar, principalmente nas vacinas das crianças menores de 2 anos de idade, que além do esquema primário de vacinas que precisam de 3 doses e mais de 2 reforços, para essas crianças ser considerada vacinada e protegida contra doenças, vírus e bactérias. De acordo com os dados da Secretaria de Saúde do Estado, 59,01% da população está imunizada. São 409.026 doses aplicadas, porém 284.149 pessoas ainda não foram vacinadas. Os dados mostram que, embora mais da metade da população tenha iniciado a vacinação, ainda existe um número significativo de pessoas que não voltou aos postos para concluir o ciclo. Isso compromete não só a proteção individual, mas também a coletiva. É necessário a gente fazer essa busca ativa, não somente de ir numa estratégia, comunicar através da estratégia de saúde da família, que são os agentes comunitários de saúde, que podem estar nesta casa, comunicando aos pais sobre o retorno dessa criança, que é importante, dos seus esquemas de vacinação, assim como fazer também a busca ativa nos registros, para que a gente possa aí ter o alcance. A vacinação é responsável por evitar milhões de mortes todos os anos. Além de proteger contra doenças graves, ela reduz a circulação de vírus e bactérias e fortalece a chamada imunidade coletiva. Dose de reforço é sempre importante. A não realização desse esquema de reforço faz com que a gente fique vulnerável à doença ou pelo menos não tenha aquela proteção ideal quando a gente tem o esquema com reforço feito adequadamente. Por isso que é importante as doses de reforço. A gente sabe que as doses de reforço no Brasil nem sempre são seguidas de maneira correta, principalmente a vacina contra o tétano. Se a gente observar os reforços da vacina contra o tétano, realmente deixam a desejar. Mais do que iniciar, é preciso concluir. A vacina é segura, gratuita e continua sendo a principal aliada da saúde pública. Manter a caderneta em dia é um compromisso individual que faz diferença para toda a sociedade. Precisa estar atento para a criança não perder a oportunidade de receber uma vacina que está disponível, que vai ser ofertada e que é gratuita. Então é esse cuidado que a gente precisa ter. A
A Secretaria Municipal de Saúde divulga as unidades de saúde que as vacinas contra a gripe estão disponíveis. Acompanhe no nosso quadro Vacina Sim. Veja agora as unidades de saúde para tomar a vacina contra a gripe. Centro de Saúde Amar, Centro de Saúde Liberdade, Centro de Saúde São Francisco, Centro de Saúde Turu, Centro de Saúde Coab Anil, Genésio Ramos Filho, Dr. José Carlos Macieira, Clodomir Pinheiro Costa, Vila Nova, Centro de Saúde São Cristóvão, Centro de Saúde Fabriciana Moraes, Centro de Saúde Santa Bárbara e Centro de Saúde Antônio Carlos Reis. E veja também o público-alvo da vacina contra a gripe. Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, pessoas a partir de 60 anos, gestantes e puérperas, povos indígenas, trabalhadores da saúde, professores das escolas públicas e privadas, adolescentes menores de 18 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade com 18 anos ou mais, funcionários do sistema prisional, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, quilombolas, pessoas com deficiência permanente a partir dos 12 anos de idade, profissionais das forças de segurança e salvamento e das Forças Armadas, pessoas em situação de rua e caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, de passageiros urbanos e de longo curso e trabalhadores portuários. Esse foi o quadro Vacina Sim. Deputados, médicos e especialistas discutiram na Assembleia Legislativa propostas para fortalecer a formação médica no Maranhão. Entre os pontos debatidos, a regionalização do ensino e o incentivo à permanência de profissionais no interior do estado. Deputados da Comissão de Saúde se reuniram para discutir um projeto que propõe a regionalização da formação médica, com integração entre ensino e assistência, além do fortalecimento da residência médica no estado. Estamos tratando de um problema da regionalização dos serviços médicos, dos profissionais, não só do médico, como do enfermeiro, do técnico de enfermagem, de todos os profissionais, e também estamos trabalhando com a finalidade de criarmos a residência médica para os profissionais que trabalham com a medicina da saúde da família. A saúde da família que abrange praticamente o grande público do Nordeste e do Brasil, com aquelas famílias mais carentes, aquelas famílias mais dependentes. Nós trouxemos para a Comissão de Saúde, o deputado Arnaldo Melo, nosso presidente, trouxe aqui o que se tem de mais importante, que é a reorganização do sistema de saúde, fazendo com que nós tenhamos o médico generalista, o médico da família, o médico que realmente atende de uma forma global a família, e dessa forma nós vamos qualificar o nosso sistema de saúde. Especialistas convidados reforçaram que a regionalização é uma estratégia eficaz para reduzir desigualdades na saúde. Além de formar novos profissionais, o modelo contribui para a permanência dos médicos nas regiões onde são capacitados. É um zoneamento da atenção à saúde, entrosada a gestão pública, entrosada com as universidades, na formação não só do médico, mas todos os profissionais da área da saúde. Nessa prática que pode se processar numa única região de saúde, num único distrito. São Luís, por exemplo, nós temos 9 distritos e o ideal é que cada um desses cursos de medicina fossem zoneados numa única área. Isso facilita a prática médica no sentido principalmente da interseção com a comunidade. Outro ponto debatido foi o incentivo à pesquisa e à inovação, fundamentais para o avanço da medicina no estado. Instituições como a FAPEMA também participam desse processo, apoiando projetos científicos e formação especializada.
A FAPEMA ela entra como um órgão de fomento, né, a pesquisa, a ciência, a tecnologia, ela entra como uma bolsa, justamente para incentivar esse aluno a fazer essa residência. No caso em questão, a residência em medicina da família, o que é muito importante. Então nós entramos justamente aí, como fomento de bolsas para que esse estudante opte por fazer essa residência em saúde da família. A expectativa é que o projeto contribua para um sistema de saúde mais equilibrado, com profissionais melhor distribuídos e preparados para atender as diferentes realidades do Maranhão. Quando nós criamos a residência médica para o médico da família, nós estamos levando o especialista, o estudioso, o médico preparado para mais próximo daquela camada que tanto precisa de assistência. Essa matéria já foi encaminhada ao governador do estado e esperamos que seja devolvida positivamente e nós vamos reunir novamente para nós continuarmos tratando e avançando nesse sentido, que são temas importantíssimos para o Maranhão. O quadro Fala Doutor é um espaço direto e descomplicado para responder aquelas dúvidas que todo mundo tem sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Quem comanda esse bate-papo hoje é a nossa repórter Carla Bianca, que conversa agora com o médico ortopedista e do esporte, Tiago Menescal. E o assunto, os cuidados com a corrida de rua. É com você, Carla. Uma prática tem movimentado muitos maranhenses, a corrida de rua. Além de moda, é sinônimo de saúde. E é o assunto do Fala Doutor de hoje. Quem está aqui ao meu lado é Tiago Menescal. Ele é médico do esporte e ortopedista. Doutor, quais são os benefícios da corrida de rua? Bom, a corrida de rua tem uma série de benefícios, desde o bem-estar físico ao bem-estar mental. Na parte física, eu gosto sempre de caracterizar como uma melhora de controle de pressão arterial, melhora da glicemia, melhora até da saúde articular, desde que feito de forma correta, com orientação médica e profissional, para que você tenha os benefícios e diminua o risco de lesões. Do ponto de vista médico, qualquer pessoa pode correr? Qualquer pessoa pode começar a introdução da corrida, desde que sem nenhuma contraindicação médica. Entre elas, pacientes que vieram de processos cirúrgicos, pacientes que estão muito acima do peso, que já têm alguma deformidade estrutural, como uma artrose, com alguma limitação. Pessoas que não têm nenhuma contraindicação cardiológica podem, mas muitos não sabem que tem. Então é sempre importante fazer um check-up antes. Quais são os cuidados básicos? É realmente necessário um tênis específico, um aquecimento? Com certeza. Para você ter uma longevidade no esporte, eu acredito que é fundamental você fazer um aquecimento, saber qual tipo de calçado adequado para você, respeitar uma planilha de treinamento, né? Muitos começam simplesmente botando um short, botando um tênis e saem correndo. E isso tem a consequência, né? Que são as dores, as lesões. Então é importante o respeito da planilha de treinamento e, claro, fazer um check-up antes metabólico, ver se você não tem nenhuma contraindicação cardiológica, fazer um eletro para ver se você não tem nenhuma cardiomiopatia, fazer uns exames de sangue para ver se você não tem uma diabetes, uma hemoglobina glicada descompensada, para que você tenha o máximo de segurança na sua rotina. Sobre essas lesões que você citou, né? Pode acontecer lesões no joelho, tornozelo, quais são as mais comuns e como evitar? Na corrida, as lesões mais comuns são as lesões traumáticas de repetição de membros inferiores. Entre elas, as que eu mais destacaria seriam a canelite, que é uma inflamação a princípio na região do osso da tíbia, né, que é a canela, e que se não tratado e o paciente negligenciar pode até virar uma fratura por estresse, que é muito comum também. O joelho também é um local muito comum de dores, de lesões. As principais dores no joelho é a condromalácia patelar, que é um começo de desgaste na articulação da patela, e as lesões no tornozelo e calcanhar, entre elas a fascite plantar e a tendinite do tendão calcâneo ou tendão de Aquiles. Outros assuntos importantes aí dentro da corrida, a alimentação e a hidratação. Como é que eles acontecem nesse processo? A nutrição precisa acompanhar o seu processo de treino. Então, num primeiro momento, um paciente que quer perder peso, ele precisa ter um planejamento alimentar para fazer com que ele tenha um déficit calórico sem prejudicar a capacidade de realização de treino dele. Então precisa ter esse equilíbrio para você ter o máximo de performance com o máximo de recuperação.
A hidratação também é fundamental, pois nós sabemos que 70% a 80% do músculo é constituído de água. Então, se você não toma água, é impossível você evoluir fisicamente apenas com a nutrição. A água é um nutriente fundamental para o nosso corpo. E outro ponto muito importante também, que muitos negligenciam, é a recuperação, é o descanso, é o sono. É no sono que a gente recupera. Então, as reações químicas que fazem com que o nosso físico evolua é durante o período do sono. Então, esse é um ponto que eu gosto de frisar bastante com os meus pacientes. Como manter aí, para quem quer começar, como manter uma rotina saudável, sem se machucar e sem desistir no meio do caminho? Eu acredito que o principal ponto seria a disciplina, né? Então, a gente precisa ter uma disciplina no nosso cotidiano, nossa rotina, seja no trabalho, seja na prática constante de atividade física. Outro ponto muito importante é passar com profissionais que vão te ajudar nesse processo. Seja um médico, seja um profissional de educação física para montar uma planilha de treino para você, seja um nutricionista. Quando você está bem assessorado com pessoas que entendem do que estão fazendo, com certeza a sua chance de evolução física com menos lesão vai ser, sem dúvida, mais eficiente. Muito obrigada, doutor Thiago, pelas orientações. Sem dúvida nenhuma, com responsabilidade e orientação profissional, fica tudo mais seguro. Carla Bianca para o programa Mais Saúde. Obrigado, Carla, e acompanhe no próximo bloco. Proposta apresentada na Assembleia Legislativa prevê campanhas educativas ao uso do cigarro eletrônico e ainda uma entrevista com o médico gastroenterologista Valbert Alves. É só um instante. Com a aparência moderna e a falsa ideia de serem menos prejudiciais, os cigarros eletrônicos preocupam médicos e autoridades de saúde. Uma proposta apresentada na Assembleia Legislativa prevê campanhas educativas e atendimento especializado para combater o uso desses dispositivos. Com a falsa promessa de serem menos prejudiciais que o cigarro comum, os cigarros eletrônicos ganharam espaço principalmente entre os jovens. Mas o que parece inofensivo pode esconder riscos à saúde e um alto poder de dependência. No Maranhão, a deputada estadual doutora Helena do Ailib protocolou um projeto de lei que cria medidas de prevenção, conscientização e tratamento para usuários de vape, pod e dispositivos similares. A proposta prevê campanhas educativas nas escolas, capacitação de profissionais da saúde e atendimento especializado para quem já desenvolveu dependência. Não adianta a gente mascarar e vir com atrativos por medidas saborosas, porque, na verdade, os riscos são grandes, tanto nos problemas cardiovasculares quanto nos problemas respiratórios, e sim, um grande problema de dependência química e um problema de saúde pública. Por isso, estamos cada vez mais empenhados a conscientizar as crianças com trabalhos educativos nas escolas e os dependentes para que se tratem, para que efetivamente nós tenhamos uma saída para esse uso errado, errôneo, que maqueia, que vicia e que mata, que é o uso do cigarro eletrônico. E o alerta não é exagero. Segundo especialistas, o cigarro eletrônico contém nicotina em altas concentrações e substâncias como metais pesados. Este médico cardiologista explica que o uso frequente pode provocar lesões pulmonares de forma grave e aumentar o risco de infarto ou AVC. Vai desde lesão pulmonar, existe uma doença específica, que é o EVAR, a doença relacionada ao uso de cigarro eletrônico, como acometimento de vários órgãos do nosso corpo. O coração, por exemplo, pode causar hipertensão, taquicardia, lesão dos nossos vasos, que em longo prazo podem levar a infarto, AVC, coisa bem semelhante ao próprio dano do cigarro, por exemplo. Questões, doenças questão de saúde mental também, relativamente ao cigarro, às vezes acontece até mais rapidamente, porque a concentração de nicotina muitas vezes é muito maior.
Além dos danos físicos, os especialistas também chamam a atenção para o comportamento. Sintomas como irritabilidade, ansiedade, alteração do humor estão cada vez mais comuns por conta do uso do cigarro eletrônico, principalmente entre adolescentes e adultos jovens. A Anvisa proibindo, também não há como você impedir com que essa confecção desses produtos seja feita de maneira aleatória, com produtos, por exemplo, como nicotina e outras substâncias que trazem muito dano à saúde física em excesso, provocando ainda mais malefícios que o cigarro tradicional. Importante dizer também que essa pauta vai ajudar muito também na questão da legislação em decorrência da saúde mental. Levar alegria para dentro dos hospitais também é uma forma de cuidado. No Maranhão, o projeto Enfermeiros do Riso transforma o ambiente hospitalar e contribui para a recuperação de crianças em tratamento. A iniciativa inspirou a criação do projeto de lei 295 de 2025, já aprovado na Assembleia Legislativa, que institui o programa Terapia do Riso nas unidades de saúde pública e em casas de convivência para idosos. Por meio do projeto Enfermeiros do Riso, crianças em tratamento hospitalar recebem momentos de alegria que auxiliam na recuperação. A criadora da iniciativa destaca a importância do trabalho nas unidades de saúde. O projeto de extensão Enfermeiros do Riso, criado em 2007 para os alunos do curso de enfermagem da UFMA de Imperatriz, é desenvolvido no Hospital Municipal Infantil de Imperatriz, o Socorrinho. Foi inspirado em Pat Adams, que utilizava o riso como instrumento terapêutico para os seus pacientes. A proposta é, através dessa ferramenta, diminuir o estresse, fortalecer o vínculo entre o paciente e a equipe de saúde. Ao longo dos anos, o próprio grupo desenvolveu pesquisas que comprovam a eficácia da terapia do riso como instrumento de humanização e apoio à equipe de saúde. Esta e outras iniciativas semelhantes inspiraram o deputado Wellington do Curso a propor o projeto de lei número 295 de 2025, que institui o programa Terapia do Riso e Humanização da Assistência nos estabelecimentos públicos de saúde e nas casas de convivência de idosos no Estado. A proposta foi aprovada na Assembleia Legislativa e agora segue para o chefe do Executivo, o governador Carlos Brandão, que vai analisar a sanção do projeto. Ao longo dos anos, nós desenvolvemos pesquisas científicas sobre esses temas e nós podemos constatar que os pacientes têm uma melhor recuperação quando utilizam a terapia do riso. De acordo com o texto do projeto de lei, quem deve executar o programa é o poder público, ou pode ser realizado por parcerias e convênios com organizações da sociedade civil, associações, grupos artísticos e instituições especializadas, com experiência comprovada. Quanto às atividades, elas precisam ser realizadas de forma contínua. A participação de cada paciente é facultativa, ou seja, a decisão do paciente em participar ou não deve ser respeitada. Para quem atua com essa forma de cuidado, a proposta representa um avanço para o fortalecimento da humanização nos hospitais do Maranhão, ampliando o alcance da iniciativa e beneficiando ainda mais pacientes. O projeto de lei 295 de 2025, que foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Maranhão, que institui o Programa Terapia do Riso e Humanização da Assistência nas instituições públicas de saúde, é uma iniciativa excelente, considerando os benefícios emocionais, psicológicos que essas terapias podem proporcionar e também o fortalecimento do sistema imunológico para os pacientes que estão hospitalizados. Você acompanha agora uma entrevista com o médico gastroenterologista Valbert Batista. Ele vai falar sobre a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado das doenças inflamatórias intestinais. Dr. Valbert, seja bem-vindo aqui ao programa Mais Saúde da TV Assembleia. Obrigado pelo convite. Doutor, a gente está no Maio Roxo. O que representa esse mês para a saúde humana? Sim. Nós convencionamos chamar duas doenças, a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, de doenças inflamatórias intestinais. São duas doenças crônicas, sem cura, portanto, e
no mês de maio, que é o Maio Roxo, a gente faz alusão a essas doenças, com o intuito de conscientizar a população e os profissionais de saúde acerca da necessidade do diagnóstico precoce e do tratamento desses pacientes. Doutor, quando é que a pessoa deve ter o alerta para indicação de uma possível doença como essa aí? Certo, nós temos alguns sintomas que nós chamamos de sinais de alerta, ou red flags. São dor abdominal crônica, que se repete e é injustificada, assim como anemia, sangramento nas fezes, uma diarreia persistente, que a gente chama de diarreia crônica, aquela que dura mais que 3 a 4 semanas. Isso tudo deve chamar a atenção do paciente, ele deve buscar precocemente assistência médica para fazer a investigação. Ainda existe tabu, muito preconceito em buscar um médico para verificar essa situação? Sim, principalmente quando o paciente tem queixas relacionadas ao hábito intestinal, diarreia, sangramento nas fezes. Não talvez um tabu, mas o medo do próprio diagnóstico. Né? Ele tem medo de procurar um médico porque ele sabe que talvez seja alguma coisa grave. E o quanto antes procurar melhor, né? Melhor, isso, exatamente. Aí, no caso, a doença de Crohn, como é que ela funciona? Como é que é? Certo. Doutor? As duas doenças, a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn, são aparentadas. Né? Então, por isso que a gente chama as duas de doenças inflamatórias intestinais. De forma geral, o quadro clínico é muito parecido. Então, diarreia persistente, dor abdominal, perda de peso, anemia, febre injustificada. E aí é só o médico mesmo, gastroenterologista ou coloproctologista, que vai conseguir iniciar a investigação e conseguir distinguir os dois diagnósticos, a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Doutor, tem pessoas que passam muito tempo para poder buscar ajuda médica e já chega num período já de complicação da doença? Na verdade, essa é a regra. A Associação Brasileira de Pacientes com Doença Inflamatória Intestinal, doença de Crohn e retocolite, que a gente chama de ABCD, no último trabalho que ela fez, ela mostrou que no Brasil a média de tempo que o paciente leva para ter o diagnóstico é de 3 anos. Então é muito longo. E como as doenças inflamatórias intestinais são doenças progressivas, ou seja, na ausência de tratamento, invariavelmente elas vão evoluir para complicações. 3 anos é tempo demais. Então, quando esse paciente faz o diagnóstico, ele já tem alterações estruturais nos intestinos que dificultam o tratamento, que tornam ele mais resistente às terapias que a gente tem medicamentosas, e às vezes ele já abre o quadro com uma complicação, como uma obstrução intestinal, uma perfuração intestinal, um câncer de intestino. Doutor, e a faixa etária que acomete as pessoas, tem alguma idade que é mais afetada? Surpreendentemente, são os adultos jovens. Então, entre os 20 e os 40 anos é que nós temos a população que é mais atingida pelas DI. DI é a sigla que a gente usa para doença inflamatória intestinal. DII. Sim. Então, entre os 20 e os 40 anos é que nós temos a maior prevalência da doença. Mas isso não impede que nós tenhamos crianças, inclusive bebês, com doença inflamatória intestinal e idosos também com diagnóstico. Mas em relação a bebê já é uma questão hereditária? Como é que é? As DI, elas têm um componente genético, então você tem que ter uma predisposição e ao longo da vida, se expondo a fatores ambientais, você desenvolve a doença. Quanto mais velho você desenvolve a doença, maior o componente externo e menor o componente genético. O que a gente percebe? Que nessas crianças que têm já o diagnóstico muito cedo, elas têm uma carga genética muito grande para essas doenças. E aí qualquer gatilhozinho, quando ela sai do útero da mãe, é o suficiente para que a doença inicie a manifestação. Doutor, e os exames atualmente são acessíveis? Que tipo de exame se faz para poder garantir um diagnóstico correto o quanto antes? O principal exame para a gente fazer o diagnóstico dessas doenças é a colonoscopia, com biópsias. Infelizmente, no Brasil, ainda não é um exame tão acessível, né? Principalmente no Sistema Único de Saúde. Isso vem mudando, mas ainda é um exame que é difícil de conseguir fazer. Então, o paciente tem dificuldade de chegar até o médico, depois ele tem dificuldade de chegar a um médico especialista, porque mesmo dentre os gastroenterologistas e coloproctologistas, tem aqueles que se dedicam mais a estudar essas duas doenças. E aí ele perde tempo, e aí depois, quando ele chega ao especialista, se ele tiver no Sistema Único de Saúde, ele tem dificuldade de fazer a colonoscopia. Então, isso atrasa o diagnóstico também. A dificuldade de acesso também ainda não é tão popular como... Não é tão popular. Ainda, né? Ainda não é tão popular no Sistema Único de Saúde. Não é tão fácil de conseguir uma vaga para colonoscopia. Isso vem mudando. Isso melhorou muito. Sim. A gente tem hoje muitos mais serviços que oferecem colonoscopia no SUS, mas ainda não é um exame facilmente acessível para a população geral. Quem ainda não tem um perfil ou nenhum sintoma pode fazer a colonoscopia por uma medida protetiva, né? Como medida preventiva. Para o câncer de intestino grosso,
toda a população, homens e mulheres, devem fazer colonoscopia a partir dos 45 anos, isso de forma geral. No caso de doença inflamatória intestinal, esse paciente vai ter um quadro clínico, né? E geralmente ele vai ter bem menos que 45 anos. Geralmente a doença se inicia no adolescente ou no adulto jovem. E aí ele vai ter uma indicação mais precoce de fazer a colonoscopia. As pessoas que têm previsão de ventre, doutor, elas têm uma facilidade a mais de adquirir uma doença dessa, de ter uma doença dessa? Não tem uma relação com não há essa relação, não. Entre constipação, que é a prisão de ventre, e a doença inflamatória intestinal, não. E no caso, a alimentação de uma pessoa com diagnóstico fechado, como é que deve ser, doutor? Esse é um ponto muito importante. Hoje a gente já sabe que o principal fator relacionado à gênese das DI é o consumo de alimentos ultraprocessados. O que são alimentos ultraprocessados? São aqueles que têm pelo menos 5 ingredientes que não sejam naturais. Então, se você ler um rótulo no supermercado e perceber que aquele alimento tem vários ingredientes que você não sabe o que significa, então várias substâncias, aquilo é um alimento ultraprocessado. Então, as DI se iniciaram primeiro nos países ricos, na Europa e nos Estados Unidos, exatamente porque eles começaram primeiro a consumir alimentos industrializados. Então, as populações que consomem mais alimentos industrializados ou ultraprocessados têm mais doença inflamatória intestinal. Então, a gente tem que diminuir o consumo desses alimentos para prevenir o surgimento da doença inflamatória intestinal e depois do diagnóstico feito, aí mesmo é que você tem que tentar retirar quase que completamente da dieta. E a atividade física também é importante? Muito importante, né? Sempre, né, De doutor? forma geral, a gente hoje já sabe que, inclusive, a obesidade, ela caminha junto ali com as doenças inflamatórias intestinais. Ano passado, acredito que foi ano passado, houve uma pesquisa em relação à saúde do intestino, né? Que ele é considerado um cérebro também, mais ou menos isso a pesquisa. O que representa o intestino para uma pessoa, para o humano, doutor? Sim. Hoje nós estudamos muito o conceito de eixo cérebro-intestino. O trato gastrointestinal ele é intensamente inervado e ele tem uma relação muito íntima com o sistema nervoso central. E é uma via de mão dupla. Então, tanto o desequilíbrio emocional tem repercussões no intestino, quanto o contrário. Doenças do trato gastrointestinal causam alteração mental. Então, você tem que tentar ali um equilíbrio, né, entre as duas coisas para tentar ter uma saúde digestiva. As pessoas que têm um diagnóstico dessas duas doenças, da de Crohn e essa outra aí, tem a saúde mental afetada, doutor? Já que o senhor falou disso aí agora? Sem dúvida. Toda doença crônica inflamatória, ela leva a um desarranjo emocional. Em especial as doenças do trato digestivo, a gente percebe que levam bastante ao aumento dos quadros de depressão e de ansiedade. Então, os pacientes com Crohn e retocolite têm mais diagnósticos psiquiátricos também. Doutor, agora o fechamento diagnóstico não representa também uma sentença de morte, né? Existe tratamento, se o paciente cumprir corretamente, pode ter uma vida estável. Sem dúvida. O intuito do diagnóstico precoce é exatamente esse, e mesmo que o diagnóstico não tenha sido precoce, o que na verdade é uma regra no Brasil, a gente já tem hoje, inclusive no Sistema Único de Saúde, a disponibilidade de várias medicações para tratamento de ambas as doenças, doença de Crohn e retocolite, e o nosso objetivo é atingir a remissão, é desinflamar o intestino e esse paciente conseguir ter a qualidade de vida e ele pode ter uma vida normal. Doutor, a automedicação é um problema ainda para esses pacientes com diagnóstico fechado? Para todo mundo, na verdade, mas para esses pacientes em si com esse diagnóstico? Sem dúvida, sobretudo nos pacientes que têm esses sinais de alerta e se automedicam. Então, a gente acaba mascarando esses sintomas e jogando o diagnóstico mais para frente. Doutor, qual mensagem o senhor deixaria para quem está assistindo a gente agora e tem dúvidas em relação ao maio roxo e aos sintomas dessas doenças inflamatórias intestinais? Pronto, eu alerto para que os pacientes e os profissionais de saúde fiquem atentos aos sinais de alerta. Então, todo paciente, mesmo que jovem, que se apresente com sangramento retal, com diarreia prolongada, com dor abdominal, febre, fadiga, anemia injustificada, que você encaminhe para um especialista ou, se for o paciente, que procure com brevidade o profissional de saúde. Eu queria alertar também, durante o Maio Roxo, por iniciativa da diretoria da Clínica da Assembleia, durante todo o mês de maio vai ser oferecido um exame de triagem para alguns pacientes selecionados da Clínica da Assembleia, para que a gente consiga buscar alterações inflamatórias nas fezes desses pacientes que tiverem queixas como essas que eu mencionei e
o nome do exame é calprotectina fecal. É um exame de fezes que mostra inflamação nas fezes e que, a partir daí, se ele tiver positivo, você realiza uma colonoscopia. Um trabalho importante aqui do setor de saúde da Assembleia, para os funcionários e também para os servidores e dependentes. Com certeza. Doutor Flaubert Batista, obrigado por sua participação aqui no programa Mais Saúde de hoje. Maravilha, obrigado. E esse foi o nosso programa Mais Saúde de hoje. Para você, um bom início de semana e a gente se encontra no próximo domingo às 9 da manhã. Até lá!